Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 29 de agosto de 2017. Convido a todos para entoarmos o hino nacional. Convido o vereador Rogério para assumir a cadeira de primeiro secretário. Ofício 74 de 2017, da coordenadora da PLB, Sindicato Núcleo Teofilândia, para o senhor João Carlos Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara. Cobra para a Secretaria de Educação e Cultura e cobra para a Prefeitura Municipal de Teofilândia. Teofilândia, 3 de agosto de 2017. Em justiça do Senhor, a PLB Sindicato Núcleo Teofilândia vem solicitar o cumprimento da Lei Complementar número 302, de 27 de abril de 2016, que altera o dispositivo da Lei Municipal 13, de 17 de dezembro de 93, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Teofilândia, no que se refere ao 13º salário dos servidores. Artigo 3º. Altera o artigo 59 da Lei Municipal número 13, de 17 de dezembro de 1993, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 59. A gratificação natalina será paga até o 12º dia do mês subsequente ao aniversário do servidor, de forma que todos os servidores recebam até de 20 de dezembro de cada ano. Em virtude de diversas reclamações dos trabalhadores em educação que fizeram aniversário no mês de julho e até o momento não receberam sua gratificação natalina, é notório o descumprimento do gestor municipal com a lei aprovada na Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Vera Lúcia do Nascimento, coordenadora do Núcleo Sindical. Solicita a leitura do pedido de providência, meu secretário. Pedido de providência 07/2017. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências, que possa Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito.
calçamento e praça no povoado de Socavão. Justificativa. O pedido se justifica para atender aos anseios da população, pois este espaço é utilizado para encontros religiosos, culturais e educacionais, e que ali são realizados constantemente, e também inclui uma pracinha. Teofilândia, 28 de agosto de 2017, vereador Rogério de Jesus Santana. Pedido de providência 08/2017. O vereador que ora subscreve em pedido de providência a Vossa Excelência, que após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências. Construção de praça com um parque para as crianças no povoado de Maria Preta. O pedido se justifica para atender ao anseio da população, pois este espaço recebe muitas crianças da rede pública de ensino e eles não têm uma área atraente para a diversão. Vereador Rogério Jesus Santana. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência, que após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências. Passagem molhada na altura da comunidade de Cabeça da Vaca. O pedido se justifica para atender a necessidade de fazer uma passagem molhada ou algo que resolva a situação antiga, com melhorias ali na altura do rio da Cabeça da Vaca, ligando Teofilândia a Serrinha. Quando chove, até os caminhões têm dificuldade em navegar. Vereador Rogério de Jesus Santana. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência, que após tramitação regimental, enviar ao Executivo para as devidas providências. Construir um quebra-mola no povoado de Maria Preta. O pedido se justifica para atender a necessidade de fazer um quebra-mola no povoado de Maria Preta, pois os veículos trafegam sem controle de velocidade em frente à Igreja Católica, e nesse local muitas crianças brincam. Vereador Rogério de Jesus Santana. Pedido de providência 10/2017 do senhor presidente, solicito que após a tramitação regimental possa Vossa Excelência encaminhar para o Executivo solicitado. Pedido de providência, excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Teofilândia, a necessidade de providências nos assuntos relacionados abaixo. Verificar a situação do poço artesiano na Cabeça do Boi. Justificativa. O pedido de providência se dá em rever a provável doação do poço da Cabeça do Boi para a Embasa, pois, se analisarmos bem, a população será prejudicada com essa ação. Teofilândia, 29 de agosto de 2017, Fábio de Almeida Oliveira, vereador. Pedido de providência 23/2017. Que possa ser colocada iluminação na quadra. Justificativa. O pedido de providência se dá pela necessidade de manter ativa e atraente a quadra da comunidade da Malhada Grande, pois é um local de lazer para todos os moradores. Teofilândia, 29 de agosto de 2017, José Diego Oliveira Santos, vereador. Pedido de providência 24/2017. Que possa ser colocado refletores na quadra. Justificativa. O pedido de providência se dá pela necessidade de manter ativa e bem iluminada a quadra da comunidade Zé Valério, pois é um local de lazer para todos os moradores. Teofilândia, 29 de agosto de 2017, José Diego Oliveira Santos, vereador. Ofício 79/2017, coordenadora da PLB Núcleo Teofilândia, ao senhor João Carlos dos Anjos, presidente da Câmara Municipal. Teofilândia, 29 de agosto de 2017. Peço ao senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho por intermédio de solicitar de Vossa Excelência um espaço nesta casa, no dia 4 de setembro, segunda-feira, às 13h30, para uma assembleia extraordinária, em que trataremos de assuntos de interesse de toda a categoria, e aproveito para convidar os senhores vereadores a participarem desta, por ser de suma importância para a qualidade da educação do município. Anteciosamente, Vera Lúcia do Nascimento, coordenadora do Núcleo Sindical. Eu já deixo o espaço, já deixo a Câmara liberada para o dia 4, às 13h30. Preciso só a confirmação se há necessidade do som para confirmar com o menino. Eu gostaria de informar uma situação de um projeto de lei, que é a emenda à lei orgânica, que entrou nessa casa durante a semana, que hoje seria encaminhado para as comissões
para analisar e dar o parecer. Posteriormente, seria votado por essa casa. Só que muitas pessoas me perguntou, hoje eu gostaria de informar logo, aproveitar que tem muitos professores na casa, muitos funcionários públicos. Ontem tivemos uma reunião com o prefeito, a secretária de Educação, a maioria dos vereadores, o pessoal representando a PLB. E lá o prefeito estava passando algumas situações que ele estava mostrando a situação, a grosso modo, do que está ocorrendo hoje no município em relação à questão de arrecadação, principalmente na área da educação, e em relação à questão dos gastos com o plano. E no finalzinho foi levantada a questão dessa emenda que estava aqui, e eu passei para ele que em pesquisas que eu fiz, eu tinha encontrado uma situação que imaginava que seria o ilegal, inconstitucional aquela emenda, pois já existia um teto estabelecido, porque a emenda ela determinava um teto máximo para todos os funcionários. E no caso, talvez a classe que poderia sofrer com essa emenda seria os professores, porque devido às vantagens, muitos já ultrapassam o valor do secretário municipal, que é o valor de R$5.000 bruto. Então eu acho que muitas pessoas teriam esse salário equiparado, se ganhasse mais que isso. E como o secretário só aumenta, como vereador e secretário só aumenta de 4 anos o valor do subsídio, então teria esse salário congelado durante esses 4 anos. Mas eu informei que na Constituição Federal existe já o limite máximo, tanto para a esfera federal, a esfera municipal, a esfera estadual e federal. Na esfera federal, o limite máximo é o salário do ministro, do Supremo. Na esfera estadual, o salário do desembargador. E na esfera municipal, o limite máximo de recebimento de salário é o salário do prefeito, e não do secretário. E aí eu consultei o jurista dessa casa e ele me informou a mesma situação. Então, o projeto é inconstitucional. Eu cheguei a conversar com o prefeito e ele informou que iria tirar o projeto. Então, assim, esse projeto não vai tramitar mais nessa casa. E lá ontem, na reunião, ficou decidido que a categoria, e o pessoal da PLB estaria convocando toda a categoria para se reunir dia 4, para formar uma comissão para dar uma analisada no que foi passado ontem, para ver os fatos, abrir tudo e ver o que está acontecendo, né? Então, assim, aí ficou para fazer uma reunião, acho que ficou o dia 4, já tem o ofício solicitando. Inclusive, se alguém da PLB se quiser se manifestar, e abro 5 minutos, Vera pode utilizar a tribuna. Um ofício para falar? Eu li os ofícios aqui, mas mas já fica aberto o espaço, pode. Fica um tempo estabelecido, Vera, 10 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, né? Saudar a mesa em nome do presidente e também essa casa em nome de todos os trabalhadores em educação que estão aqui. Em primeiro momento, eu gostaria de parabenizar as meninas que estão cursando o profissionário, né, lá no IF Baiano, que já estão concluindo final deste ano, que hoje foi um seminário muito bom mesmo, e que temos 5
Cinco pessoas aqui que fazem o curso de secretaria escolar. Avisar também que amanhã estarei na rádio, né, dando alguns esclarecimentos. E gostaria de falar um pouco sobre o projeto que foi encaminhado para esta casa, porque quando eu recebi, a gente que é professor, a gente não é entendido das leis, porque a gente não estudou para isto. Mas como é nosso dever, a gente está lendo, não é isso? As leis também para a gente ser amparado, porque a gente tem que ser conhecedor da lei que nos dá as nossas garantias também. E o que me chamou a atenção nesse projeto, do artigo 88 não, porque a alteração do artigo 88 só foi o final só do texto. Mas o restante está tudo de acordo com o nosso plano de cargos e também de acordo com a lei orgânica. O que me chamou a atenção foi o parágrafo 6º, o 7º e o 8º. E o que eu achei engraçado é que o jurídico, ele quer fazer leis que desconstituem mesmo a lei maior. Né? Porque nós temos a lei maior, temos a Constituição Federal, temos a Lei de Diretrizes e Bases, e no momento que ele coloca aqui no parágrafo 6º, que diz assim: a fixação de percentuais para definição de nível e referência sobre o vencimento do servidor obedecerá ao princípio da isonomia, quer dizer, equiparação, não é isso? Dos salários, porque ele diz uma coisa e contradiz na frente. Vedada a fixação de percentuais diferenciados. Não precisa nem estar explicando, né? Parágrafo 7º. A remuneração do servidor constituída do vencimento e vantagens pessoais ou de qualquer natureza não será inferior ao salário mínimo, quer dizer que aí ele pode colocar vantagem para instituir o vencimento, não é isso, como salário mínimo, e nem maior que o valor estabelecido para secretário municipal, ferindo a Constituição de 88. Porque que aqui no lugar de secretário municipal tem que ser de prefeito municipal. Não é isso? Contra a lei. Contra a lei. Porque a partir do momento, hoje o secretário, como o Carlinhos falou, que, como vereador, só tem aumento de 4 em 4 anos. Aí vai essa lei aqui aprovada aqui pelos senhores vereadores. Amanhã ele encaminha uma lei baixando o salário do secretário para R$3.000. E aí? Entendeu? Professor que fez mestrado, professor que tem vários cursos aqui, que lutamos tanto, aí a gente... O 8º, fica vedado ao servidor a acumulação de gratificações, que eu queria saber, entender o que é que eles entendem por acumulação de gratificações. Eu queria entender isto. Não, mas o que é que eles entendem como acumulação de gratificações, entendeu? Aonde é que está sendo acumulado gratificações? Devendo este optar pela mais vantajosa. Quando eu li, aí eu fiz, gente, tô lendo uma piada aqui, tá tendo uma piada aqui na lei, não é isso? Tá sendo uma piada. Aí encaminhei para o advogado, para a doutora Erimar. Eu disse, doutora Erimar, me dê umas informações aqui, porque eu sou leiga. Veja se é isto mesmo que eu entendi. E imagina aí esse projeto passar aqui por esta casa. Isso aqui, gente, não vai afetar só o professor, não. Vai afetar todos os servidores do município. Todos. E o que eu percebo muito aqui no município, que eu estou percebendo atualmente nessa gestão, é que as pessoas estão incomodadas com o salário que o professor recebe.
E eu já ouvi piada de vereador, já, sobre o salário de professor. Entendeu? Porque assim, os senhores viram aqui a exposição do professor Janderson. Vera, me permita a palavra aí. Pode falar. Eu gostaria muito que, se você pudesse, você insinuasse o nome do vereador, porque nós somos em 11. Não, mas você sabe que não foi você, que não foi, entendeu? Sim, mas aí fica aquela situação. Eu acho que todos nós falta aqui de ética. temos Eu que tá ter falando postura, o nome entendeu? de vereador. Minha esposa, falta de ética. minha esposa mesmo é professora, então eu entendo a situação. Pois Agora, é. eu acho que cada um tem que arcar com suas consequências. Você iria aceitar um negócio desse? Não, não é? Com certeza. Se o gestor provar junto com vocês, se ele provar junto com a categoria, junto com vocês, se provar que não existe dinheiro, é um outro fundamento. É, mas não se existe mas tirar se não direito, provar, vantagem, não. é Não é assim, não. Não se existe, não. Porque assim, vira aqui o trabalho recente do professor Janderson, não é isso? Professor Janderson Silva, que está concluído o mestrado dele, e todos perceberam o trabalho de um professor. Aqui, os professores que não têm nível ainda é porque não foi reconhecido o nível. Não é isso? A gente sabe, sim, da situação de todos os municípios, não é só de Teofilândia, mas em todo momento, desde o início do ano, que é comentado, principalmente até pelo gestor, dessa preocupação de estar se tirando, cortando vantagem de professor. Isso não é novidade para ninguém. Foi tanto que em 2012 ele fez isso e estamos na justiça, não é isso? Até hoje, infelizmente, a justiça é lenta. Temos direitos? Temos. Mas aí que a justiça resolva. E assim, e ontem na reunião, ele deixou claro que ele não ia, de imediato, retirar o projeto, iria segurar. Pediu para segurar o projeto, queria segurar. E que mandou o projeto para casa porque precisava pressionar. Entendeu? Aí assim, Serrinha, aí está se baseando em Serrinha porque fez uma greve e deu ilegal. Sabe por que em Serrinha deu ilegal? Porque em Serrinha a PLB sindicato ainda está fraca e aqui é diferente. É diferente. E outra, ele disse que ia levar assim, as contas para o Ministério Público, que leve. A gente também leva. Entendeu? E assim, e no dia de uma greve aqui, que se precisar haver greve, haverá sim. Porque dia 4 ficou decidido que a gente vai mostrar o que está lá nos estudos da rede PCR. Está, o município tem que procurar meios, a todo momento é falado lá, quando a gente toma o curso, que o município tem que procurar meios para reordenar a rede, para diminuir gastos. E as assessorias jurídicas, que ninguém comenta. Que ninguém comenta de tanto assessor jurídico nas prefeituras. Todos os municípios estão sim, todos os municípios estão entre 80% e 90% de gasto de pessoal. Araci está com mais de 100%, Araci e outra cidade. Mas ninguém foi alô de tirar vantagem, tirar garantia, tirar direito de professor, de servidor nenhum. A gente está lutando. Estou, sim, na luta pelo reordenamento da rede, porque nós todos temos que lutar pelo reordenamento da rede, não é isso? E outra, e muitos professores que fizeram o concurso para professor, que não querem assumir sala de aula, tem que assumir sua sala de aula. Se fez o concurso para professor, tem que assumir. O sindicato não é conivente com isso. Eu quero deixar bem claro aqui. Se eu fiz o concurso para professora, eu tenho que estar na sala de aula. Eu sou professora. Hoje eu estou representando a categoria. Hoje eu estou. Mas a minha formação é professor. E eu fiz o concurso para professora. E a gente tem que estar ciente disso. E muito que está acontecendo também, porque a folha ainda precisa ser ajeitada. Precisa,
principalmente os professores da PAI, ainda estão na folha da educação recebendo do Fundeb os contratos da PAI, que todo momento estou cobrando que não pode. Cadê o termo de fomento? Cadê o projeto? Cadê? Entendeu? Ainda está. Do Fundeb, ainda está. O Fundeb é que está todo a PAI. Entendeu? Então, tem muita ainda coisa que ainda precisa ser ajeitada. Precisa. Entendeu? Então, tem muito ainda a ser ajeitado. Gostaria sobre o 13º. É lei, foi lei, é aprovado, e a gente precisa e lei tem que ser cumprida. E lei tem que ser cumprida, não é isso? Encaminhei o ofício para aqui para a Câmara sobre isso, para a Prefeitura também, e o prefeito disse que não tem dinheiro para pagar o 10º. Vai pagar amanhã o 10º? Ah. Muito bem. Será o que de nossa amiga crescenciana sai amanhã? Porque o de Crescenciana... Oi? Os aniversariantes mesmo, que é o que está na lei, que quem fez aniversário em julho. Tem ali a situação da nossa amiga crescenciana, que está doente, né, doente, foi para o INSS, aí voltou para o município, teve o salário atrasado e até hoje a coitada não recebeu o 10º. Está passando por poucas e boas. Eu imagino o que é que ela está passando. Imagina aí um professor ter que pedir ao filho dinheiro para poder vir trabalhar. Oi. O terço de férias também, terço de férias e os restos a pagar, que até hoje, que o dinheiro que ficou empenhado e até hoje nada, gato comeu. Não é isso? Gato comeu. 1 minuto para concluir, Vera. Eu já estou finalizando aqui. E sobre a Assembleia, gente, a Assembleia estava marcada para o dia 15, só que com os últimos acontecimentos será dia 4. Só que assim, nessa Assembleia vai ser preciso a gente tirar uma comissão para fazer o estudo das contas. Eu pedi, tem que abrir as contas, porque eu não admito tirar direito de tanto que a gente lutou para isso. Por que que o país está na situação que está? Porque não se investe em educação. O primeiro corte que tem, corta de quem? Educação e saúde, e a educação principalmente. Não é isso? Então a gente precisa ter cuidado. E eu gostaria de pedir aos professores, aos servidores, trabalhadores em educação especial, que moram aqui no município, gente, façam uma forcinha de participar das sessões desta casa. Vamos fazer uma forcinha de participar, de exercer o nosso papel de cidadão. E nessa comissão, né, eu gostaria de pedir, até já de deixar adiantado, gostaria de pedir até que um vereador fizesse parte, gostaria que fosse Isaías, que fizesse parte dessa comissão. E eu pedi, eu solicitei 5 pessoas. Então, o vereador, e poderia ser 4, o pessoal de apoio também, porque estão até hoje sem receber o aumento. Quem tem nível não recebeu aumento. Então, eu gostaria que tivesse um pessoal também de apoio e 3 professores. Tá certo? Então, no dia 4, na Assembleia, vai ser tirado. E desde já também, os senhores vereadores, eu até coloquei no ofício ali, que se puderem comparecer a essa Assembleia às 13h30, como aqui já ficou confirmado. Bom, meu tempo já se esgotou, não é isso? Gostaria de agradecer mais uma vez, né? E agradecer também mais uma vez a presença de todos. Então, essa polêmica desse plano dessa emenda à lei orgânica já acabou, né? Não vai entrar em tramitação mais.
caso ela fosse legal, eu não votaria a favor. E assim, projeto para mexer no plano dos professores, eu só voto nessa casa a favor se for de comum acordo com a classe. Se a classe se reunir e achar que tem necessidade de mexer, eu estou com vocês agora e sempre, viu? Dando continuidade, passo para o pequeno expediente, não tendo inscritos, passo para o grande expediente, com a palavra o vereador Igor Moura. Tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite, em especial a categoria da educação. Inicio a minha fala agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por a gente estar aqui, não fugindo das questões do município, em especial essa questão, onde fomos convidados ontem para uma reunião na Secretaria da Educação e foi nos passado todo um diagnóstico com relação à situação dos recursos e vou falar aqui o que eu falei em 2012, quando esse plano que hoje vocês recebem os direitos de vocês, aquilo que é normal. As pessoas, quando conseguem crescer na vida de acordo ao conhecimento, que se gradua, que se prepara, juiz, promotor, isso é a lei de um país democrático. As pessoas que se valorizam no seu conhecimento são reconhecidos. E naquele plano, foi vários meses de debate, de matemática, e foi escolhido, não por essa casa, mas pela classe e pela gestão, um segmento daquele plano, a matemática, uma conta exata. E nós aqui votamos. Falo isso porque não tenho doutorado para falar e me apropriar e dizer aqui se tem ou não recurso ou se pode ou não. Isso se baseia, vocês sabem que a educação ela vive de matrículas. A educação se baseia na questão do ordenamento da rede. É toda uma rede, envolve vocês que são professores. Não vou falar aqui para alencar aplausos, agora falo que tem que ser uma coisa com técnicos, com pessoas que entendam, para que tenha um consenso. Tenha um consenso. Na dúvida, no não consenso, a minha linha não vai mudar por grupo político, a minha linha não vai mudar por pressão política. Eu faço aqui como eu fiz em qualquer projeto polêmico que não tem entendimento. Classe, povo, lei, e lei duvidosa, lei que vai mexer, eu vou ficar do lado do povo. Isso eu sempre fiz. Repito aqui,
E ficou decidido ontem que vai ter essa comissão e que a comissão converse com a classe e voto, se for como um acordo com toda a classe. Se os professores nos trazerem aqui, junto com a PLB e a prefeitura, um estudo e dizer, nós vamos nortear a partir de agora, porque foi estudado, foi debatido, pode ter certeza que terá o meu aval. Do contrário, eu não ajo muito com relação à pressão política. Eu tenho meu 2º grau completo, não entendo de tudo, mas eu entendo um pouquinho, e eu gosto muito de respeitar. E eu falava ontem uma coisa. O debate não é valor de salário. Nós não podemos estar aqui debatendo, eu evito muito. Bom, eu fui uns que votei aqui no plano, fui defensor do plano, juntamente com todos. E agora eu vou estar dizendo que A ou B ou C está ganhando. As pessoas ganham o que merecem. Para mim é um debate mesquinho, é um debate que não vai levar a lugar nenhum. O município de Teofilândia é grande, tem pessoas preparadíssimas na área da educação. Tem pessoas competentes. Então, se há um problema, a Secretaria de Educação chama o sindicato, chama a categoria para sentar, para debater e para ter um final de que os direitos sejam respeitados. Isso, volto a repetir. Repito hoje e vou repetir enquanto eu estiver nessa Câmara. Jamais vocês verão eu votar aqui num projeto no escuro. Nunca votei. Às vezes, as pessoas me chamam de polêmico ou por ser do grupo e não fez isso. Ora, eu tenho que ter uma base legal para fazer as coisas. E a questão de salário, bora esquecer desse negócio de estar debatendo em rede social, salário de professor, salário de A, de B, de C. Minha avó dizia que a vida do alheio não desparta ninguém. A gente tem que procurar o que fazer, tentar ajudar o município de outra forma. Esse debate não é bom. Eu nunca me espelhei de estar observando, porque eu vou estar aqui debatendo o salário de um juiz. Juiz se formou para ser juiz. Professor se formou para ser professor. Quem tem doutorado, quem tem pós. Isso aí é hierarquia. E eu tenho que respeitar. E da minha parte não vai ser mesquinho. Essa questão do debate salarial. Eu quero saber aqui quem é que tem desconto no salário, quem é que não tem o seu direito respeitado, que vai gostar. Tá aí o ano que vem, todo mundo terá um déficit aí de R$10. É pouquinho, mas todo mundo está reclamando. Então, fica aqui a categoria, vocês irão juntos sentar com o município, sempre tem o acordo, o diálogo, para que nenhuma parte nem a outra seja ferido, que os trabalhos continuem. E com relação, eu falava a Vera ontem, Vera me perguntava do projeto, eu não tinha cópia desse projeto, esse projeto chegou na casa, nem todos os vereadores tinham cópia. Conversei com o gestor na sexta, ele me falava de algumas mudanças com relação à lei orgânica, mas no tocante de congelamento de salário, ele não tocou, e aí houve esse questionamento. O Carlinhos esteve em minha casa no domingo preocupado com esses artigos aí que estão, mas aqui, tem vários que passaram pela aqui, desde quando eu estou aqui. É difícil passar um projeto, é muito difícil passar um projeto que ele não seja todo
ele tem que ser todo, e eu acho que tudo tem uma resposta. E aí fica a critério. Aqui, Vera, com todo respeito à categoria, agora, selecione as pessoas conhecedoras da causa, a fundo, do que é o recurso da educação, para nos trazer uma solução. Aqui é uma decisão política, mas como aqui em todo o Brasil existe assessorias e existe técnicos, as pessoas que vão dar o prognóstico. Nós aqui vamos votar. E nenhum projeto passa aqui às escuras. Vocês podem ter certeza. Ontem houve o questionamento do presidente da casa com relação a esse projeto, e o prefeito, naquele momento, falou que estaria retirando esse projeto e falou com o pessoal do sindicato para formar essa comissão para tapar. Não vai ser bom também, não vai ser bom que chegue o final do mês e que o direito pleno que as pessoas têm de seu salário não seja respeitado. Isso é o mínimo do mínimo de todo cidadão. E mais uma vez eu peço aqui encarecidamente, senhor presidente, para a gente ter uma tranquilidade maior. Bora parar com essa mesquinharia de estar debatendo salário das pessoas, de estar expondo, publicando áudio, determinando que professor A ou B está recebendo, cada qual tem o seu merecimento. Existe uma lei amparando aquele salário. E isso não vai levar, isso não resolve o problema. Eu tenho convicção plena que não é a chave para resolver o problema. Era isso que eu queria falar, senhor presidente, aqui nessa noite. E falar aos professores, como de sempre. Da minha parte, vou continuar desse mesmo jeito. Se for ao bem, respeitando o direito do cidadão, eu voto a favor. Agora, se for algo que venha ferir, como eu não quero que o meu direito seja ferido de outras pessoas e a gente aqui que é casa de lei, eu não voto contra o direito das pessoas por pressão de nada. Vocês podem ter certeza. Isso eu estou falando aqui hoje, podem registrar aí, eu vou repetir aqui, enquanto Deus e o povo me deixar aqui nessa casa. Com a palavra o vereador Diego, tempo de 8 minutos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia. Quero saudar a mesa em nome do presidente. Quero saudar a meus nobres colegas vereadores. Quero saudar toda a plateia presente, especial a categoria da educação, ao ex-prefeito Adriano fazendo presente aqui nessa sessão de hoje. A imprensa da Rádio Pedraza FM, em nome de Nelson Silva. E aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Seria hoje debatido aqui, né, como está sendo a matéria desse projeto. E aí ontem a gente fomos para uma reunião e aí eu me perguntava, sei que o projeto, como você sabe, foi retirado, né? Porque antes de se fazer um projeto, antes de não ter uma iniciativa, por que não reúne a classe para um diálogo? Porque eu sempre acredito que tudo na vida é diálogo. Existe o diálogo entre o aluno e o professor, existe o diálogo entre o professor e o aluno, e através do diálogo que a gente chega à certeza. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de refletir algumas coisas na vida, e depois que eu tive a oportunidade de estar aqui para legislar, no objetivo também de fiscalizar e de fazer o melhor, propor o melhor para o cidadão dessa terra,
eu venho me empenhando bastante. Tendo pouco, sei que tendo pouco não tenho uma formação em gestão pública, mas é como eu sempre disse, não existe saberes maiores nem menores. Existe sim um saber diferente. E o saber a gente adquire a cada momento. Em relação ao que a colega falou, a gente vê tanto se falando em crise. Existe crise econômica? Existe. Desde os princípios, que vem se agravando a cada vez mais. E se agrava devido a um desgaste do poder público. Existe uma crise política? Acredito que não. Eu acredito que não. Existe, como eu falei, um grande desgaste no meio dos homens públicos que às vezes promete tanto e nada faz. E vemos que não podemos dizer as prefeituras estão em crise. O que a colega falou ontem também eu estava analisando e eu via exatamente que o que entrou na receita do município entre janeiro e julho de 2016, comparado ao que entrou esse ano, de janeiro de 2016 a julho, entrou aí exatamente 23.398.908 reais. Já esse ano entrou 24.668.000, né? Mais alguns recursos e convênios. E aí eu me pergunto, por que essa crise no município? E por que querer justamente, não é só no pessoal da educação não, está aqui todas as classes. Eu gostaria de dizer que eu sou totalmente contra a mexer, a retirar os direitos de vocês, porque aquilo que é adquirido jamais deve ser retirado. E por sinal, esse projeto que chegaria hoje, eu futuramente pretendo também ser professor. Amanhã estou indo até o Unopar, né, pegar meu certificado em superior educação física. E olha que eu ia uma vez por semana e já via a dificuldade de se passar 3 anos aprendendo, 3 anos indo para a serrinha, para daqui um dia ainda estou formado, ainda para exercer a profissão, tenho que a cada dia aprender mais, ter mais conhecimento, tentar um concurso público, para daqui um dia alguém querer tirar os direitos. Então, dizer que eu estou com a classe dos professores, sou totalmente contra mexer no direito de vocês, não só dos professores, seja do gari, seja do motorista, de qualquer área de profissão que exerça a função pública. Eu queria relatar também que é o seguinte, a gente sabe que licitação é uma coisa e depois emitir a nota dos gastos é outra. Mas acompanhando aí, eu presenciei uma homologação de uma licitação aí, né, de um pregão presencial de deixa eu ler aqui rapidinho. Material de limpeza com mais de R$1 milhão. A gente sabe que é uma licitação, não foi gasto esse valor ainda. Então, eu sempre tenho essa preocupação de fiscalizar. E sempre eu estou no site do ETCM. Eu sempre estou cobrando a melhoria aqui para o nosso município de Teofilândia. Tenho uma grande preocupação, porque vejo que o município, existe a carência, sim, existe. Mas assim, eu acho que, sempre que eu falei aqui, precisam olhar mais amplo para Teofilândia. Se precisam olhar mais amplo para Teofilândia,
seja esse, seja aquele, seja o gestor que você apoiou, seja o gestor que eu apoiei, não importa. Eu acho que o que importa é chegar e fazer o que Teofilândia precisa. Existe a carência? Existe. Mas vamos fazer o que nossa cidade precisa. Estive semana passada em Salvador e estou adquirindo para o município um mini parque infantil. Não sei se será implantado ainda esse ano, né? Mas estou adquirindo para o município um mini parque infantil onde os pais poderão levar suas crianças para um momento de lazer. E mais uma vez, eu gostaria de pedir ao pessoal que nos desse uma resposta de nossas indicações, nosso pedido de providência, porque eu fiz um pedido de providência aqui de uma iluminação pública, que se passou 2 meses para se trocar algumas lâmpadas aqui do caminho da vila, e no povoado de Boa Vista, eu cobrava aqui sempre. Quero até ressaltar que o amigo Alex, né, mesmo não estando na área, mesmo não estando trabalhando na prefeitura, estava semana passada, né, Alex? Trocando algumas iluminações. Fiquei muito feliz, Alex, com o seu trabalho. Parabéns. Eu acho que Teofilândia só tem a crescer com uma atitude que nem você, igual você fez. E eu perguntava à pessoa que está executando os serviços de iluminação. Eu deixei um pedido lá, mas até agora não foi feito. Você pode... Não, Diego, não estou sabendo de pedido. Queria saber o porquê não está chegando até ao secretário os nossos pedidos aqui. A gente não está tendo resposta. Eu só queria saber, porque a população quer uma resposta. A população nos elegeu para que pudéssemos dar uma resposta. E eu sempre digo, tenho um grande compromisso por esse município. Eu sei que vereador, muito se fala, vereador é fácil, só vem na sessão, mas não é. Hoje mesmo eu poderia, se eu não fosse uma pessoa descompromissada com o município, não poderia ter vindo aqui, porque eu estou muito cansado, para ser sincero. Porque, rapidinho, presidente, hoje 3 horas da manhã eu recebi um telefone, uma gestante, né? Eu sei que até alguém pode dizer, não é a função do vereador, mas à medida que eu assumi, eu estou aqui para fazer o melhor para o meu município. E aí, eu me dirigia 3 horas da manhã, ligava para um colega e fomos levar até a cidade de Coité. Mas é para ser resolvido pela secretaria? É sim, mas nas maioria das vezes não se tem um carro na localidade para se levar uma pessoa que está precisando. Então, são certas situações que a gente nunca pode fazer um julgamento com o trabalho do próximo. E queria só dizer mais uma vez que estamos aqui, né? Conte comigo, conte com essa casa. Sei que aqui cada um de nós tem um posicionamento diferente, tem pensamentos diferentes, mas foi o que o vereador, o nobre colega Igor falou. Eu acho que aqui nada é voltar... Tenho 8 meses aqui, acho que nada aqui é feito no escuro até o meu conhecimento. Estaremos sim, posso dizer que estarei do lado de você e dizer mais uma vez ao gestor, vamos olhar mais para o nosso município. Muito obrigado. Dando continuidade. Mais algum orador? Com a palavra, vereador Rogério. Tempo de 8 minutos. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a mesa em nome do presidente, a plateia aqui presente, saudar todos os professores aqui presentes, o ex-prefeito Adriano de Araújo e as demais autoridades aqui presentes. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nesta casa, debatendo os assuntos relacionados ao nosso povo. Para não fugir da linha, já que nós sabíamos que o projeto que está sendo falado aqui foi tirado de pauta, mas mesmo assim o projeto foi tirado, mas a polêmica a gente temos que debater. De antemão, todos nós aqui vereadores, quando nós se elegemos,
a primeira coisa que nós sabemos é que nós vamos ser representantes do povo. E se nós somos representantes do povo, o primeiro passo que nós temos que dar é dar resposta a vocês que nos elegeram. O gestor, os vereadores, cada um tem o seu papel no município, mas nós temos que respeitar o espaço de cada um. Dizer que nós não estamos aqui para tirar direito de nenhum servidor, seja ele da educação, da saúde, de todas as áreas. Nós estamos aqui para tentar fazer o melhor para o município. E dizer que a gente só consegue chegar a um consenso se tiver um diálogo. E às vezes nesta casa chega algum projeto que até mesmo a gente não tem ciência ainda do que é, e as pessoas na rua já estão sabendo, né? E aí fica até um pouco complicado, porque esse projeto mesmo teve pessoas que me perguntaram, eu nem sabia ainda o que realmente se tratava. E dizer uma coisa, que tudo aquilo que por lei é determinado, eu acho que tem que ser cumprido, independente se está gerando um desgaste no município. E dizer que todos os setores do município, cada um tem a sua verba. Se o da educação está sendo o mais gasto, tem que rever aonde é que está o erro, tem que sentar com a classe e saber. Nós aqui não podemos também deixar de nos defender quando às vezes algumas pessoas, não estou aqui agravando a ninguém, e diz também do nosso salário de vereador. Realmente, claro que tantos queriam ter ganhando o salário de vereador, muitos, mas nós, para ser eleito, a gente também é muita batalha. Imagino vocês imaginar numa campanha eleitoral, numa cidade como Teofilândia, ter tido 109 candidatos a pleitear 11 vagas. Então é difícil também. Então nós temos que, como o vereador Igor disse, cada um realmente recebe o que merece. E se o professor de Teofilândia hoje está recebendo esse salário, porque realmente estão merecendo. Então nós temos que aqui defender. Não saindo da linha, aqui nesta casa, durante esse mês, teve várias audiências importantes para o nosso município, que a gente não pode deixar despercebido. Acho que muitas pessoas aqui não estiveram presentes, mas outras estiveram, com a questão da água dos nossos açudes do nosso município, a questão comprometedora sobre o canino dos animais, e também o projeto Despertar. Mas uma coisa que me chamou mais a atenção de todas essas audiências é que todas as falas das pessoas responsáveis que estavam sempre falavam: é dever do poder público fazer as ações. Mas se o cidadão comum também não ajudar, nós podemos fazer aqui milagres, mas não vai para frente esse milagre. Porque cada um de nós tem o nosso papel fundamental na sociedade. O poder público faz as leis, a gente vai lá, faz o projeto, mas só que nós sabemos que muitas vezes as pessoas também deixam a desejar. E para a gente chegar em uma vitória, nós temos que todo mundo fazer a nossa parte. Então, essas audiências que teve aqui, nós temos que saber que cada um tem o seu papel fundamental. Então nós temos que ter essa coerência também. Foi muito importante quando falou aqui da questão da água. E nós, da Igreja Católica, há alguns anos a igreja já vem debatendo. Há uns 3 anos atrás, a campanha da fraternidade já vem realmente falando sobre a questão do planeta Terra. E eu, por representar também a igreja na minha comunidade, eu já tive várias brigas ferrenhas com os moradores, porque quando a gente ia falar a questão para ter cuidado no desperdício da água, tem pessoas que diziam assim: mas tem água encanada. Olha o pensamento de muita gente. Nós sabemos que a maioria das pessoas da zona rural,
a maioria das casas tinha um tanque na roça. E hoje as pessoas, eu tenho água encanada e aí não quero mais limpar o tanque. Mas nós sabemos que se você, tudo que for usar for da água encanada, lavar um carro, lavar uma moto, molhar uma planta, imagina onde nós vamos chegar. Então é esse consenso que eu queria dizer, cada um tem que fazer a sua parte. Então nós não podemos aqui pensar que só o poder público tem que fazer a sua parte. Eu gostaria de passar um recado para a Secretaria de Saúde, porque aconteceu um caso lamentável e eu espero que não aconteça. Isso aconteceu com a minha pessoa e eu tenho certeza que já deve ter acontecido com várias pessoas também. Nós sabemos que hoje no município existe alguns médicos que passam algumas requisições de exames para algum paciente. E esses exames são complexos e precisa de um documento chamado PAC. Então, se o médico tem ciência que para fazer aquele procedimento tem que preencher uma PAC, eu não sei o porquê dar uma requisição e manda o paciente embora, sabendo que o paciente tem que voltar de novo ao hospital. E uma coisa mais grave, quando a gente vai ser atendido no Hospital Valdemar Ferreira de Araújo, nós sabemos que os médicos lá são plantonistas, não atendem o dia todo, você vai lá uma segunda-feira e você precisa desse documento, chegar lá o médico só vai segunda-feira. E isso aconteceu comigo, levou uma paciente e o médico lá passou uma requisição, que era para fazer uma tomografia, e disse que era para ir no PSF. Realmente, como o médico falou, claro, se ele é o representante lá, legal, eu fui no PSF. Quando eu chego no PSF, não, quem tem que preencher a PAC é o médico que fez a requisição. Voltei lá novamente. Chego no hospital, o médico não está aqui hoje não, só está quarta-feira. Isso era uma quinta. E aí vai para a Secretaria de Saúde. Chega lá, por divina batalha, uma pessoa preencheu. Quando eu ligo para o hospital, não, a PAC não é reconhecida porque o médico que preencheu a requisição não foi a mesma que fez a PAC. Então, gente, é complicado. Então, são coisas simples. De ser resolvida. Eu estou falando isso porque, imagina eu, que um pouquinho de entendimento, por saber, mas eu acreditei no médico. Imagina você hoje lá do setor, vamos os locais mais longe, e você precisa ali urgente dessa PAC. Porque talvez você encontre um amigo, uma pessoa que pode resolver, mas você não tem. Olha o transtorno que causa. Então eu gostaria, se o médico passar, não só no PSF, e também no hospital, que esteja esse pouco de prudência, porque é muito complicado. De antemão, a questão, como falo aqui, só para terminar aqui minha fala, hoje só são 8 minutos, né, presidente? Então, eu queria que o representante da agricultura, que são responsáveis pelas aração de terra, viesse a essa casa aqui dar uma explicação, porque alguns líderes de associação estão fazendo um questionamento, e eu, como representante, eu não tenho a resposta a dar sobre a questão das aração de terra. Porque teve associação que não arou nenhuma hora, nenhum minuto, e a gente gostaria de saber qual foi a associação que foram contemplada, porque nós precisamos dar resposta à questão, à nossa população. E dizer a todos vocês, professores aqui, pode ter certeza que o depender da minha pessoa, eu estaria aqui para defender a classe de vocês e nada menos para a classe de vocês. Muito obrigado. Dando continuidade, com a palavra o vereador Isaías, com tempo de 8 minutos.
Gostaria de, primeiramente, saudar a mesa, na pessoa do presidente, saudar também os nobres colegas vereadores, saudar os professores aqui presentes nessa sessão de hoje, saudar também quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook da Câmara, pelo YouTube, que a sessão também pode ser acompanhada pelo YouTube, e dizer que saudar também o ex-prefeito Adriano, que está aqui presente nessa sessão de hoje, e dizer, Adriano, que mesmo perdendo a eleição, nós temos a consciência tranquila de que nós fizemos o certo ao garantir todos os direitos, mesmo com dificuldade, dos professores do município de Teofilândia. E às vezes eu brigava muito com a Eronise e com o Dudu, mas a chamada briga boa, né? Porque a Eronise, ela era muito mais técnica do que política, mas a gente também conseguia se entender. E foi dado vários enquadramentos no primeiro ano de gestão, coisa que muitas vezes os prefeitos não fazem, porque geralmente no primeiro ano de gestão, né, se tenta dar uma arrumada na máquina, porque todos os prefeitos, ao sair da prefeitura, acaba deixando, exceto o Adriano, que deixou 2.400.000 em caixa, né, acabam deixando a prefeitura quebrada, né, sem nada, né, tudo deletado, né. Foram dadas mais de 100 mudanças de níveis aos professores, garantindo direitos, respeitando, né? Através de nós que somos políticos, existiam algumas questões políticas também, né? Porque eu acho mentiroso quem chegar e dizer que dentro de qualquer gestão não existe a política, né? Mas quando às vezes se faz política demais dentro de uma gestão, e já existe até um estudo de uma menina que ela fez uma tese em doutorado em Harvard, onde ela diz que os principais municípios brasileiros, né, têm um problema na educação porque se existe muito partidarismo dentro da gestão, né? Isso atrapalha a educação, né? Isso atrapalha que o município realmente desenvolva, né? Eu acho que no caso do professor, porque assim existem várias profissões, e as profissões que às vezes cada um ocupa, isso tem muito a ver com o processo formativo de cada um, né? Então cada um fica querendo defender a sua. Isso é normal, né, dentro do contexto, né, social e econômico. Dizer, pessoal, que a gente vive momentos delicados no Brasil, e aí eu faço uma análise do cenário brasileiro, mas também trazendo essa análise para o município de Teofilândia, onde foi dado um golpe, né, parlamentar, né, com parte do judiciário também envolvido nesse golpe, e agora o golpe está chegando a Teofilândia, né, e o principal atingido são vocês, professores, se vocês não se mobilizarem e ficarem atentos. Digo isso porque não tive a oportunidade de pegar o projeto e imprimir aqui, mas me passaram pelo Zap o projeto de lei, e eu dei uma lida rapidamente, porque aconteceu um acidente segunda-feira com uma pessoa muito próxima, e eu tive que estar correndo atrás de resolver algumas coisas, que infelizmente a saúde em nosso país, né, e a saúde do nosso município também se encontra ainda na UTI. E digo a vocês, né, se tentou, através desse projeto, e inclusive o gestor falou que não tinha nada contra os professores, mas no final disse assim, que foi só para provocar, né? Então, né, como é que não tem nada contra os professores e diz que colocou o projeto só para provocar? Então isso não condiz com a realidade, né? Acho que foi, não me recordo na reunião, foi Mariette ou foi Vera, que perguntou a ele por que ele botou logo esse projeto. Não houve um processo de diálogo primeiro com a categoria, de sentar, de ver, né, para dialogar, tentar dialogar, né? Já foi logo enviado assim um projeto para a Câmara de
de supetão. Então, assim, existe uma parte nesse projeto que é o golpe mesmo, no direito de vocês. Né? É jogada de mestre. Muitas vezes no direito, né? Muitas vezes no direito se utiliza alguns termos para tentar se aliviar algumas situações. Né? Isso acontece muito no campo da política. Né? Gratificações, né? Vantagens. Né? No judiciário também acontece isso, mas isso é menos criticado do que o poder legislativo e judiciário e executivo, porque as pessoas têm muito medo de juiz, de promotor, né, ainda em nosso país. E com esse projeto não foi diferente. Se colocou lá, né, um teto, na verdade ali é um congelamento do salário de vocês, é um golpe. Um teto, o teto dos funcionários públicos do município é estabelecido por meio do cargo de secretários. Ou seja, o funcionário público não pode ganhar, né, mais do que um secretário. Aí tem gente que diz assim, mas um secretário ganha quanto em Teofilândia? Ganha R$5.000. Quando desconta INSS, imposto de renda, vai para 4.100, uns 4.200. Só que é o seguinte, cargo de secretário é cargo de indicação política. Você pode mexer no salário quando você bem quiser. É só você mandar o projeto para a Câmara e a Câmara aprovar. Ou seja, se ele quiser botar o salário de vocês para R$3.000, ele bota. Isso é um absurdo, gente. E vocês precisam se manifestar, porque não pode deixar isso acontecer. Entendeu? E aí, me preocupa isso. Né? Eu gostaria que o sindicato se articulasse mais, os professores se unissem, deixassem, né, as questões político-partidárias de lado. Eu acho que a eleição já passou. Né? Eu estou tentando como político, eu sei que é difícil. Né? Que o próprio Técio falou lá, quando o Mariette questionou ele, por que é que vocês, políticos, vão para o palanque fazer promessa então para o povo? Porque é o seguinte, foi assinado, inclusive, pelo prefeito atual, um termo de responsabilidade onde ele dizia que não ia mexer com a categoria. E aí, ele até ficou um pouco nervoso nessa reunião com o Vera mais Mariette, né? Eu fiquei mais silencioso na escuta, e ele pediu até para ela sair candidata. Né? Disse que ele ganhou a eleição, disse que ele ganhou a eleição e que ela saísse candidata para ela fazer diferente. Então tá aí a situação, dizer que eu sou totalmente contra esse projeto, porque o meu critério aqui de votação nessa casa, eu já coloquei aqui para os senhores vereadores qual é o meu critério. Meu critério é legalidade do projeto. O projeto é totalmente inconstitucional. Se você pegar as metas do Plano Nacional de Educação, você vai ver que o projeto está totalmente em desacordo, né, do Plano Municipal de Educação também. Então, assim, eu acho que, com muito respeito ao procurador desse município, eu acho que o procurador, quando ele começou a fazer aquele projeto, acho que a cabeça dele ficou muito doendo, porque você mandar um projeto desse para casa, né, e passar, eu acho muito difícil disso acontecer. Eu gostaria de fazer um pedido à categoria, né, a categoria pediu até que eu participasse da comissão, né, eu estou passando por um momento meio complicado aí em relação à minha saúde, né? Eu gostaria que Dudu fizesse parte da comissão, né? Porque é uma questão íntima, né? Eu não gostaria de revelar, né? Porque a gente é homem público, mas a gente também tem nossa vida privada, né? E às vezes as pessoas não sabem diferenciar, né, o público do privado, né? Não é fugindo da luta, não. Eu não sou de fugir da luta, mas às vezes é preciso, né, recuar 10 passos para avançar 20. Nesse momento eu preciso dar uma recuada, né, porque senão eu não posso avançar mais lá na frente. Né? Então não gostaria de participar, fazer parte, mas gostaria que Dudu participasse, porque inclusive Dudu conhece profundamente
as contas da prefeitura, esteve como tesoureiro na prefeitura, esteve como secretário, participou, para finalizar, da diversas assessorias. E dizer, pessoal, que hoje à tarde me sobrou um tempo, e eu comecei já, né, lá em casa, no interno, a pegar alguns valores de assessorias do município. Porque assim, quando acontece uma crise econômica, Marx diz o seguinte: o principal afetado numa crise econômica não são os capitalistas, são os trabalhadores. E a gente está vendo muito bem isso aí, né, nesse governo ultra neoliberal. Não é um governo nem neoliberal, é ultra neoliberal. Entendeu? E aí eu vi lá, para finalizar, porque aqui pego muito no meu pé no tempo, né? Eu tenho uma birra aí comigo no tempo, não sei por que sabia. Para vocês terem uma ideia, o procurador do município, presta assessoria ao município, recebe, por essa assessoria, para vir aqui no município 2 vezes, uma vez, eles pegam um bocado de prefeitura, né? Pega um cara de prefeitura e vem 2 vezes, ou então, às vezes vem no final da tarde para assinar os processos. O procurador ganha 11 mil reais. 11 mil de assessoria. Né? Se você pegar isso aí, por ano, porque o orçamento é anual, dá 120 mil, e aí se quer cortar direito de professor. Então, assim, que se mexa também nessas questões, que o prefeito mexa também nos locais onde realmente se gasta muito e se gasta excedente. O gasto de combustível também está se gastando muito com combustível. Então, existem algumas coisas, né, que devem ser analisadas por essa comissão, não apenas os recursos do Fundeb, né? Tudo. E no mais, agradecer a vocês, pedir desculpa porque eu cheguei atrasado. Infelizmente, quando eu estava saindo de casa, aconteceu um acidente. O rapaz acabou batendo no meu carro de moto, voou, e aí eu tive que prestar socorro, né? Mas graças a Deus ele não teve algo grave, né? Mas eu fiquei até um pouco assustado. Agradecer, né, e dizer que estou junto com vocês para votar a favor dos professores e não a retirada dos direitos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ronaldo. Tempo de 8 minutos. Quero saudar a mesa, na pessoa do presidente João Carlos, saudar aqui todos os professores e a plateia aqui presente, na pessoa da presidente da PLB, Vera. Dizer que é sempre um prazer ver esta casa com tantas pessoas importantes nessa representatividade do nosso município, né? Senhor presidente, dizer que os problemas são muitos, né? A gente, às vezes, fala muito sobre isso. E aqui, Vera, eu parabenizo você quando você convida o pessoal da categoria para participar dos trabalhos desta casa, acompanhar de perto, porque muitas vezes existe um olhar entre a sociedade, muitas categorias e esta casa, como se esta casa fosse sempre contra os interesses da população. E as pessoas precisam saber que quando o Poder Legislativo ele vai de encontro a qualquer profissional, ele não está indo de encontro a um cidadão, a um profissional. Ele está indo de encontro à sociedade como um todo. E, infelizmente, eu recebi algumas ligações ontem cedo, algumas pessoas me procurou, onde é que você está? Eu preciso falar com você pessoalmente. Que projeto é esse que vocês vão votar terça-feira, tirando o direito dos professores? Eu disse de cara, é mentira. Não é, é mentira. Porque não chegou nenhum projeto à casa. Eu não tinha recebido cópia do projeto. Entendeu? E aí, gente, mandar um projeto para esta casa é um direito.
é uma atribuição do Executivo. Esta casa analisar e votar é uma atribuição nossa. E eu convido vocês, vamos manter uma relação de respeito, de participação entre vocês, servidores, e esta casa. Porque eu duvido, eu falo sempre, eu desafio o projeto que é bom, para a sociedade, que é bom para uma categoria, ou que vem penalizar, tirar de forma injusta, sem embasamento legal, direitos do cidadão, que esta casa vote a favor. Nunca aconteceu. E pode acontecer como? Se existir essa falta de participação da categoria. Se chega um projeto à casa e a gente discute, e ninguém chega aqui para dizer, olha, eu não concordo com isso, ou isso aqui está errado, você não prova que realmente há uma injustiça, é natural que a casa vai deliberar. Porque é importante saber que todos os projetos, ele tem um direcionamento. E na grande maioria das vezes, quando o município, o gestor, não faz uma gestão equilibrada, ele acaba penalizando toda a população. E às vezes a gente não percebe isso. Então é por isso que eu falo, Vera, estou fazendo parte do PME, a gente tem uma comissão da rede PCE, e eu sou o representante da Câmara, que estou fazendo parte lá, estou tomando aula lá com elas sobre direitos, e estão me mostrando a realidade do município. Como eu sempre venho dizendo aqui, gente, realmente preocupante. Agora, até esse momento, não existe nenhuma proposta para resolver essa problemática. O que eu sempre ouvi do gestor, e me recuso de discutir qualquer que seja a proposta, se não existir a participação de todas as partes envolvidas, eu me recuso. Esse projeto chegou aqui, vai mexer na... Pronto, nós só vamos discutir com a participação de todos os envolvidos. Porque não se pode se tratar de um assunto desse sem que você escute todas as partes. E a nossa assessoria também. Agora, tem coisas que é legal, mas vai de encontro a um direito adquirido. E aí, como resolver esse conflito? Eu aconselho e sempre tenho dentro de mim que o consenso é o melhor caminho, o diálogo é o melhor caminho. Né? É natural que vai existir muitos embates e vocês vão avaliar. Né? A gente sabe que o professor ele é a pessoa mais importante na vida da sociedade. Porque é quem forma opinião, é quem forma cidadãos críticos, participativos, é quem forma o cidadão para exercer funções importantes nesse país. E quando a gente vê hoje o país passando por tudo isso, certamente, muitas das pessoas que estão fazendo o que estão fazendo com o direito do povo brasileiro, certamente muitos deles não tiveram a felicidade de ter um professor como vocês nas suas séries iniciais, na sala de aula, para ensinar ele valores de cidadãos, para ensinar eles como deve se comportar alguém que senta no banco da escola, depois vai para a universidade, porque não é possível uma coisa daquela. Mas, infelizmente, é a realidade. E a gente vem vendo aí o tempo inteiro se mostrando médico que não estudou, simplesmente compra um diploma e vai exercer a função. E assim sucessivamente. Então, gente, infelizmente, é uma realidade. Por falta de quê? De educação. Porque quem estuda sabe que não precisa usar esses mecanismos para se beneficiar. Quem estuda tem tranquilidade. Eu vejo os professores tranquilos, porque vocês estudaram, vocês se prepararam para ter o salário que vocês têm hoje. E aí, alguns me perguntam, Ronaldo, você acha justo o professor ganhar o que ganha? Eu acho pouco. Eu acho muito pouco. Porque eu sou defensor de uma ideia que no Brasil nenhum trabalhador ganha muito dinheiro. Nenhum ganha. Por isso, se você pegar o teto máximo do salário desse país, é 33 mil reais. E vai ver quanto uma pessoa
dá alta, gasta para viver nesse país. Um país que não tem saúde pública, não oferece segurança pública, muito menos, não oferece educação, não oferece nada daquilo que é de direito, que você paga caro, você trabalhador, para manter esse serviço. Então eu sou defensor dessa ideia. Ninguém ganha muito nesse país. Muitos ganham muito pouco. Muitos ganham muito pouco. Outro dia eu fui questionado aqui na plateia, que alguém disse, mas o deputado, mas o ministro ganha muito. Eu disse, você não ganha. Porque se você pegar, se você dizer assim, olha deputado, você vai ver com o seu salário, ele vai dizer, não dá para eu viver. Não dá para eu pegar o jatinho no final de semana e viajar para o meu estado. Aí ele tem que usar o da FAB. Ele tem que usar o nosso, que a gente já paga caro todos os serviços, e aí tem que usar ainda mais, de forma ilegal, esses recursos. Então, gente, jamais eu vou discutir a questão de salário, achando injusto, porque um professor ganha 5, 6 mil. Eu quero que vocês ganhem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, porque eu sei que isso é muito justo. Que bom que o município possa manter todos os direitos que vocês têm, e que a gente possa estar esse plano de carreira, que ele possa estar melhorando a cada ano. Eu não posso negar que estou acompanhando, como eu já disse, com Vera e Adriana, que a Adriana eu acho uma pessoa extremamente capaz, vem fazendo um trabalho importante, vem abrindo as contas, né? E Vera está batendo para abrir mais. Tem que abrir mais, nós precisamos conhecer mais, mostrar isso para toda a categoria, para que vocês juntos possam encontrar o melhor caminho. Quanto às demais situações, eu não vou entrar, porque eu acho que assim, cada um aqui deve fazer a sua parte. Eu acho que cabe à gestão sentar e, como disse Vera, abrir as contas de uma forma que todos possam perceber a dimensão do problema e todos possam participar da decisão, o que é melhor para a categoria. Então, isso aí eu acho que é um consenso de vocês. Certamente, eu espero que o projeto chegue a esta casa em comum acordo, porque senão, certamente ele não vai ser discutido nesta casa. A gente é uma resistência muito grande e eu vejo que é importante a discussão, entendeu? Eu acho que é importante se discutir tudo, porque muitas vezes você precisa encontrar um caminho. E se você não discute, pode piorar o que não está bom, né? Mas aí é uma questão que, no decorrer do tempo, isso vai surgindo, né, as oportunidades para que se discuta caso a caso, né? Em relação ao projeto que chegou ontem, eu não vou me posicionar, porque ele não existe mais. Ele foi encaminhado, talvez até por qualquer motivo, mas quando o presidente pegou ontem, já questionava, eu não tinha recebido ainda a cópia, e ele disse, não, tudo bem, a gente retira o projeto, acabou, eu acho que é a situação. Na questão dos demais assuntos, a gente vai ter a oportunidade, né? E aí, Vera, como eu te disse, amanhã a gente vai estar lá, se Deus quiser, né? Para estar finalizando os trabalhos, né? Do reordenamento, né? E, assim, é muito trabalho. Vera estava falando lá, a gente fica lá o dia todo e quando você termina, no final, você diz assim, mas o que a gente fez hoje? O que se analisou? Porque são muitos dados, é muita coisa. E o sistema, ele precisa ser bem alimentado, tudo dentro da lei, não pode... E vocês estão bem representadas, né? E a gente espera que todo esse trabalho que tenha um resultado positivo, né? Vera bate lá muito num ponto importante da questão das coisas irregulares que vem acontecendo dentro da rede durante anos e que agora ela está cobrando que... Para concluir, não, colega. Ela está cobrando que tudo seja feito de forma justa, para que ninguém pague a conta. Porque eu sempre disse ao pessoal da educação que quando a gente via, por exemplo, o professor não está na sala de aula, ele está lá numa secretaria, tranquilo. Quem está pagando essas vantagens, de certa forma indevida, é a classe, é a categoria, né? E agora a Vera está acompanhando de perto e a gente espera que tudo seja resolvido da melhor forma. Eu sempre disse, se vocês lembrarem bem, vocês lembram que eu fui um que sempre defendi aqui o primeiro plano na época do ex-gestor Jackson, o segundo plano na época de Tessa, a gente sempre se posicionou a favorável, sempre provocou, porque a gente sabe da importância da categoria dos professores na vida do nosso município.
Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um e que a gente possa encontrar o melhor caminho diante de todos esses problemas e muitos outros que estão aí pela frente para que seja resolvido. Presidente, só um esclarecimento, porque o nobre colega falou que o projeto não existe mais. Existem procedimentos, né, que a gente, jurídicos. O projeto foi protocolado na casa, porque o entendimento que eu tenho é o seguinte, porque na verdade a gente não chegou nem a pegar esse projeto, me mandaram via Zap, né? Se o projeto estava na pauta, ele existe. A qualquer momento ele pode ser colocado novamente na pauta. Aqui tudo é protocolado, né? O projeto chega, né, é protocolado, a pessoa pega um como recebido, a secretária protocola. Então, pediu para segurar, dizer que não existe mais o projeto existe sim, e o projeto só está fora da pauta. O projeto pode ser colocado a qualquer momento em votação. Só informar, para esclarecer em relação à questão de alguns vereadores que estão falando, não tenho cópia, não tenho cópia. O projeto chegou nessa casa dia 23/8, foi informado no grupo da Câmara, no WhatsApp, que estava as cópias de todos os vereadores disponíveis. Apenas fui pegar o vereador Diego e o vereador, acho que Rogério, na segunda-feira. Ninguém tinha a obrigação de me pegar, porque eu não tinha encaminhado para as comissões ainda. Foi protocolado e o prefeito solicitou que retirasse. Depois do levantamento da situação, que eu informei até para ele ontem, caso ele não retirasse, a gente ia devolver. Porque se é inconstitucional, não tem como tramitar na casa um projeto inconstitucional. Então, assim, o projeto, de fato, esse projeto não existe mais, só se ele mandar um novo a partir de hoje. Com a palavra, vereador José Nilton, tempo máximo de 8 minutos. Senhor presidente, só para dizer ao nobre colega Isaías, que quando eu falo que ele não existe mais, porque ele solicitou a retirada e também não foi encaminhado para as comissões. Ele chegou a casa, mas não está em discussão ainda, entendeu? Ele só vai entrar em discussão a partir do momento que é encaminhado, entendeu? Então, assim, não existe. Ele existe, na verdade ele pode reenviar amanhã novamente, mas nesse momento ele retirou, solicitou, então não existe para nós, né? Senhor presidente, senhores da casa, senhoras professoras, nós temos, como um verdadeiro parlamentar, vejamos o nosso município com muitas dificuldades. Deparei essa semana com vários problemas que pode se resolver. Vejo o problema de pessoas carentes de nossa terra, que precisa de mais solidariedade. Pessoas que sofrem com alguns poderes. Deparei essa semana com um caso que se poderia se resolver muito fácil, mas infelizmente as coisas acontecem, presidente. É preciso que a Vossa Excelência convoque o comandante a esta casa. Parece que ele faz presença. Eu sou real, não sou aqueles que vêm a essa casa falar e depois não cumprir. Eu sou direto. Veja, os senhores, uma moto atrasado, senhor presidente, com 2, 3 meses, ter que conduzir para a Serrinha, fazer essa pessoa fraca, sem condições, arcar com a despesa do guincho, arcar com o emplacamento, onde chegou a atingir R$1.200, 1.210 por causa de R$10, quase não liberava, senhores vereadores. Isso não pode acontecer no nosso município. Procurar saber qual é a lei que permite os senhores poderes da polícia militar fazer essa barbaridade com as pessoas fracas que temos no nosso município. Não é justo. Dizer aos senhores também
que o problema de nosso município está cada vez mais ficando precário. O povo da nossa zona rural, senhores vereadores, precisa de água. A situação já foi cortada, por ser líder do prefeito não está certo. Porque as pessoas nos cobram água nas suas casas. Estive na Vale, aonde conversei com o representante, senhor presidente, para que resolvesse o problema da adutora do 19. E lá já foi todos consertados. Amanhã recebemos a presença dele aqui, senhores vereadores, para que possamos religar aquela água que vai resolver o problema de muito povo que está passando por uma dificuldade maior. Dizer aos senhores também, representantes de nossa terra, que é difícil hoje estar aqui assumindo a cadeira de vereador. Porque as coisas são muito, presidente, muito na base do supetão, e não pode ser assim. Eu acho que os direitos dá a quem tem. Não estou aqui dizer que serei contra ou a favor do que está acontecendo em nossa cidade. Quero dizer aos senhores vereadores que queria estar aqui na sua... Agora você, nobre vereador Diego, que hoje vai receber diploma amanhã. Queria estar com a Vossa Excelência a receber esse mesmo diploma. Pois naquela época eu só conhecia a roça. E trabalhei muito. E graças a Deus, com pouco que aprendi, dá muito bem para debater os teóricos de hoje em dia. Sou fraco em situações, mas um pouco prático e conhecedor de alguns problemas. E esses problemas têm que ser resolvidos, senhor presidente. É como a Vossa Excelência disse. Isso não vai levar a nada. Querer não beneficiar aquele que é justo não é certo. Eu acho que quem estudou tem seus direitos. Vamos esperar a comissão, vamos dar o aparecer, vamos analisar bem e ver aonde está errado. Porque o vereador hoje, nesse município, é cobrado por todos. O nobre vereador Isaías sabe a situação. Eu, quando falo, vereador, oposição, eu falo porque é mais tranquilo, é mais sossegado, não tem aquela responsabilidade quando está junto ao gestor. Porque acham que eles têm que fazer o impossível. E não é bem assim. Eu tenho uma análise, eu não vou debater, mas vou ter prova, nobre vereador Isaías, aonde em 14 meses na gestão passada, tem mais de 2 milhões de reais que se negou se pagar o INSS. Chegou a 62% o índice do prefeito. Se ele não o pagasse, atingiria essa mesma meta que hoje se encontra o prefeito Técio Nunes. Então, a gente fica para falar isso depois. Vamos analisar bem a comissão, os professores, para que nós possamos ajudá-lo e não destruí-los o que eles têm direito. Muito obrigado. Dando continuidade, não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. Lembrando aos vereadores da Comissão de Orçamento e Fiscalização, o vereador Fábio, o vereador Ronaldo e o vereador Rogério, que assume a comissão com a ausência do vereador Jordânio. Os vereadores precisam se reunir para eleger um relator, porque o prazo está se esgotando para o parecer das contas do ex-prefeito Adriano de Araújo. Só informar que o prazo está correndo a partir do dia 8, o vereador Igor Moura assumiu a presidência nessa data e encaminhou para as comissões. Os vereadores precisam se reunir para decidir quem será o relator e para a comissão prosseguir com os trabalhos. Passo para explicações pessoais. Não tendo escrito, em nome de Deus, na presença de todos, declaração encerrada, ficando para a próxima terça-feira, às 18 horas.